Olá, torcedor, seja bem-vindo, bem-vinda aqui no nosso canal, ativa o sininho e, claro, comenta muito esse vídeo. Vamos falar de futebol, vamos falar de jogo aqui neste canal. Não esqueça de ir no nosso Instagram, que é o @canal MSTV. Olha, torcedor, logo mais às 19 horas, o Náutico vai enfrentar a equipe do Criciúma pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Náutico que vem de uma vitória sobre a equipe da Tombense, sobre o Tombense, né, por 4-3, um jogo daqueles, e o Náutico agora tem a chance, quem sabe, de deixar a lanterna se vencer a equipe do Criciúma nesta noite de sexta-feira. Muita coisa para acontecer nesse futebol, mas antes a gente vai para a vinheta e quando voltar a gente detalha tudo sobre a equipe do Náutico, que vai ter alteração na defesa, vai ter mudança no meio e olha, prepara o coração alvirrubro, porque esse jogo é mais um jogo decisivo para o Timbu. Vamos para a vinheta? Antes de falar do jogo do Náutico, deixa eu trazer os jogos que vão acontecer nesta noite. O Criciúma, né, enfrenta a equipe do Náutico, então Criciúma e Náutico abre a 14ª rodada, às 19h30, no Heriberto Russen. E o CSA, às 9h30, enfrenta a equipe do Sampaio. O jogo é na casa do CSA, o jogo é em Maceió, no Rei Pelé. Então o Sampaio vai enfrentar a equipe, ou melhor, o CSA vai enfrentar a equipe do Sampaio às 9h30. Então o CSA e Sampaio, o Criciúma e Náutico abrem a rodada 34 da Série B. Jogo importantíssimo. Olha aqui, rapidinho aqui para eu trazer a classificação do Criciúma, que tem 46 pontos, está na 9ª colocação, perdeu para o Vila Nova, né? E a equipe do Náutico tem 30 pontos após vencer a equipe da Tombense pelo placar de 4-3, tem 30 pontos e pode deixar essa zona complicada dependendo do jogo do Operário e também do Brusque. Lembrando que essas equipes ainda jogam no sábado. Mas o Náutico pode dormir nesta noite se vencer a equipe do Criciúma fora de casa, fora da zona, ou não é da zona, né, mas fora da lanterna. Pelo menos a lanterna o Náutico pode deixar e subir 3 casinhas aí, então o Náutico ficaria na 18ª colocação. Olha como muita coisa pode mudar na vida do Náutico, né? O Náutico pode sair do lanterna para a 18ª colocação, dependendo da vitória se vier nesta noite. Vamos falar do Náutico, né? Lembrando que o Tigre e o Timbu se enfrentaram no primeiro turno, nos aflitos, e foi 1-1, viu? O Náutico não perdeu para a equipe do Criciúma nessa temporada. Foi 1-1 o primeiro jogo, inclusive teve gente expulso, teve gente perdendo pênalti, enfim, foi um jogo bem movimentado nos aflitos naquela oportunidade. Lembrando que o Criciúma vem de uma derrota para a equipe do Vila Nova, lembrando que também, né, repetindo aqui, lembrando que a equipe do Criciúma viu suas chances de ir à primeira divisão diminuir, saindo de 12% para 3%. Então veja como esse jogo é importante para as duas equipes logo mais. A equipe do Náutico, por sua vez, vem de uma vitória importantíssima, né? E pode, como eu já falei, pode deixar essa lanterna da competição, mas tem que vencer e torcer pelo tropeço do Operário e também da equipe do Brusque, né? E o Náutico tem sérios problemas para vencer fora de casa. É um retrospecto muito ruim, né? O time pernambucano na Série B, a última vitória foi há 4 meses, né? Desde então acumula apenas empate e derrotas. Então veja como é difícil a vida do Náutico fora de casa, mas o Náutico precisa quebrar tudo isso, vencer tudo isso, para aí, quem sabe, sair lá do Heriberto Russen com uma vitória, e aí seria espetacular. Seria espetacular porque daria mais uma sobrevida para o Náutico que depois desse jogo, bom que a gente lembre disso, o Náutico faz outra partida fora de casa contra a equipe do Novo Horizontino e aí volta para pegar a equipe do Grêmio, e dependendo desses jogos, se o Náutico vence hoje e depois vence a equipe do Novo Horizontino, volta para casa com uma moral lá em cima, a torcida vai apoiar e aí iria pegar o Grêmio, né? E o Grêmio, aquela história da Batalha dos Aflitos de 2005, poderia se repetir, né? Para o Náutico poder escapar dessa zona complicada, desse rebaixamento para a Série C. Então, esse jogo
tanto o jogo de hoje contra a equipe do Novo Horizontino, quanto também contra a equipe do Criciúma e também depois contra a equipe do Novo Horizontino, são jogos decisivos na vida do Náutico. Agora, primeiro tem que pensar nessa partida de logo mais. Olha, torcedor, para a partida o Náutico terá ao todo 7 desfalques, o que forçará Dado Cavalcante a promover mudanças e também uma improvisação na defesa, tendo apenas o zagueiro Arthur Henrique à disposição. O treinador vai utilizar o lateral Anilson no setor, ou seja, o zagueiro Arthur Henrique e Anilson, e joga como lateral, será hoje a defesa do Náutico. O Náutico não vai ter aí o João Paulo, né, na defesa, então para o Náutico uma baixa muito grande, porque você, querendo ou não, você tem que improvisar num jogo importante que o Náutico tem logo mais às 19 horas. Então o Náutico precisa improvisar e vai ter que se virar com o que tem, essa é a verdade, né? Terá que jogar com o Anilson, né, fazendo essa aí de lateral, de sair de lateral para fazer a zaga. Então o Anilson terá essa missão aí pela frente. Então o Náutico deve ter mudanças, vai ter mudanças na defesa. Então o Wellington não pode jogar, então joga Anilson e João Paulo nessa defesa. Olha, torcedor, no meio de campo, Jobson deve herdar a vaga deixada por Souza, suspenso, enquanto no ataque o técnico deve abrir mão de utilizar um centroavante para apostar em 2 jogadores rápidos, no caso Pedro Vitor e Everton Brito. Inclusive Everton Brito fez gols nessa partida que o Náutico venceu a equipe da Tombense. Então mudanças na defesa, mudança no ataque, né? 2 jogadores rápidos para jogar no ataque. Dessa forma, o Náutico deve ir a campo da seguinte maneira: com Jean no gol, Vitor Ferraz na lateral direita, Anilson e Arthur fazendo a zaga e João Lucas na lateral esquerda. Djavan, Jobson, Richard Franco e Jean Carlos, Everton Brito, Pedro Vitor e Amarildo deve ser a equipe do Náutico logo mais às 19 horas para enfrentar o time do Criciúma. Deixa eu repetir aqui para vocês: Jean no gol, Anilson, Arthur, Vitor Ferraz, Lucas, Djavan, Richard Franco e Joberson, Jean Carlos, Pedro Vitor e Everton Brito. Aí Pedro Vitor, pode ser Pedro Vitor ou Amarildo, mas eu acredito que vai ser sim o Pedro Vitor, que vai para cima da equipe do Criciúma logo mais. Eu volto a falar, eu tenho falado aqui bastante sobre a posição do Náutico nessa zona de rebaixamento. Eu não acredito que o Náutico vai escapar. O repertório do Náutico é muito ruim. Veja, torcedor, como o Náutico toma gols. O Náutico começou perdendo, depois conseguiu a virada, né, abriu 2 gols de vantagem e depois quase que tomou o empate e depois teve que virar novamente. Então é uma equipe que toma muitos gols e a sua defesa ela é muito... não é uma defesa que passa confiança, melhor dizendo. Então, assim, isso complica para um time que quer sair da zona do rebaixamento e para um time que quer permanecer na Série B. Então, eu não acredito que o Náutico vai escapar. Não estou fazendo campanha aqui contra o Náutico. A mesma coisa do Sport. Eu não acredito que o Sport vá à primeira divisão. Por mais que o Vasco vacile. Mas veja só, o Sport estava vencendo e no último minuto o Vasco também venceu. O time não depende apenas dele. Depende de outros resultados. Então, por isso que eu acredito que o Náutico não vá conseguir escapar desse rebaixamento, porque de fato é um time que tem aí seus momentos ruins o tempo todo. Venceu em casa, venceu, fora de casa está sem vencer há 4 meses, então não me garante que o Náutico vai vencer a equipe do Criciúma. Não me garante. E ainda por cima o Criciúma tem um repertório bom dentro de casa. Então eu não acredito que o Náutico vai vencer. Mas se vencer e sair da zona do rebaixamento, ótimo para o futebol pernambucano. Mas eu não estou fazendo campanha, o que eu vejo e que eu venho acompanhando há vários meses deste ano de 2022. É isso, torcedor. Se inscreva no nosso canal, dê sua opinião e não esqueça de ir também no nosso Instagram, que é o @canal MSTV. Um abraço e até qualquer hora. Fui!